Oi pessoal, como estão? Hoje nós estamos aqui para fazer a colheita do nosso gengibre, também vamos fazer plantio de gengibre e aproveitar para mostrar para vocês como que nós podemos estar cultivando em casa, num vaso, mesmo que você more num apartamento. Você pode ter sempre ali o seu gengibre fresquinho para quando você precisar, para fazer um chá, para usar para um tempero, né? Mas hoje nós vamos fazer a nossa colheita integral aqui desse gengibre, vamos ver o que tem e fazer uma renovação do nosso plantio, né? Fazer um novo plantio e aproveitar para mostrar para vocês como vocês podem estar cultivando. As dicas que a gente vai dar para o cultivo em vasos, vocês podem utilizar também para plantio em canteiros. Então, quem tem espaço, quem quer cultivar o gengibre direto no canteiro, vai poder aproveitar também essas orientações. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá ver como que a gente pode plantar, colher, ter sempre gengibre em vaso para a gente poder utilizar. Mas como tá difícil de trabalhar achado no chão, o Bruno vai tentar colocar pra gente o nosso saco de gengibre ali na mesa, pra gente poder trabalhar. E a ajudante Rosinha já tá aí a postos, pronta pro trabalho. Pesado, amor? É, um pouco, mas tá bem carregado de gengibre. Esperamos que sim, né? E uma das razões da gente refazer todo o plantio, né? É porque o saco, a gente tinha feito plantio em saco de ração de cachorro, mas ele já tá todo detonado. O gengibre, você pode manter ele permanentemente plantado. Você não tem a necessidade ou a obrigação, né? De, depois de tantos meses você tem que colher tudo. Não. Se você deixar ele na terra, o que vai acontecer? Ele já começou aqui, ó, secar as folhas, né? Secar alguns talinhos. Ele iria, quando completasse o ciclo dele, ele secaria totalmente. Com o tempo ia sumir a parte de cima. Por alguns meses ele pode ficar só dentro da terra. Mas se você fosse lá cavar a terra, ia estar lá o rizoma do gengibre para você poder utilizar. E aí você poderia ir utilizando só a quantia que você precisa. Quando desse a época certa de novo, geralmente ali no começo da primavera, ele ia brotar novamente. Olha só, pessoal, a gente aproveitou aqui, já que nós temos uma bolsa fácil de abrir, para poder mostrar para vocês como funciona o pé de gengibre, né? Aqui a gente tem onde saem os brotos, né? Que são aqueles olhos do gengibre. E aqui embaixo, esse rizoma, que é a parte que a gente consome, tá? E ele tem essas raízes que vão para baixo, que são as raízes que estão buscando nutrientes, que estão, né, alimentando esse pé aqui em cima. E a gente pode ver que elas vão, inclusive, bem grossinhas, né, até uma certa profundidade. No caso aqui, elas estão até o final do nosso vaso. Muitas pessoas orientam, não que esteja totalmente errado, mas orientam que o gengibre não precisa de um vaso profundo, que você pode plantar ele mesmo em uma jardineira rasa, né? Pode, você vai conseguir colher sim, mas se a raiz tiver mais espaço para se desenvolver, mais terra, mais nutriente, onde buscar, né, forças para manter essa planta, ela vai se desenvolver mais, consequentemente vai produzir mais. Tem essa consideração, se você tiver como plantar num vaso que seja largo, mas que também seja profundo, é melhor, mas é importante ele ser largo, porque olha quanto desenvolvimento vegetativo, né, que a planta faz aqui em cima. Então ela precisa espaço de largura, nisso tá certo, um vaso largo é bom para o gengibre, mas se ele puder ser também profundo, esse seria o ideal. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre o ponto certo da colheita do gengibre. Eu poderia deixar ele secar totalmente, né? Como a gente faz com açafrão, por exemplo, que a gente deixa secar quase todo, né? Aí, para daí colher, o que ia acontecer? Ele ia ficar mais gordinho, ele ia inchar mais esses gominhos aqui. Por quê? Tudo que tá aqui nesses talos, conforme ele fosse secando, essa energia da planta ia passando para cá. Então aqui ele ainda ia aumentar
consideravelmente, ele ia ficar mais gordinho. Conforme ele fica mais velho, né? Ou seja, conforme ele vai madurando mais, ele se torna mais fibroso, então ele vai ficar mais fiapento. Desse jeito que ele tá aqui, eu tô colhendo ele quando ele começou a secar as folhas, né? Ele ainda já tem, ó, até tem um talo começando a secar também, mas ainda tá no começo. O que que eu consigo com isso? Eu consigo colher um gengibre mais macio, né? Que quando eu corto ele não é tão fibroso. E isso é interessante para a gente poder preparar as conservas de gengibre, né? Para a gente poder comer ele assim como um aperitivinho junto com a salada, né? Depois a gente pega essa conserva e usa para temperar a salada. Se vocês tiverem interesse em aprender essa receita, pedirem bastante nos comentários, a gente pode gravar um vídeo mostrando como fazer a conserva do gengibre. Agora, para quem quer ele para chá, para conservar, para secar, para transformar em pó, poderia deixar o pé secar mais para ter mais, né, quantia para colher aqui, porque daí essa parte das fibras não vai interferir para vocês. Ou, como eu falei lá no começo do vídeo, você pode nunca colher o seu gengibre, deixar ele na terra. Quando você precisar, você vai lá, cava só um ladinho do seu vaso, e aí você vem e desenterra só uma parte. Aí você poderia vir e tirar, por exemplo, ó, só um pedacinho aqui, ó. Vamos puxar um aqui pra gente ver. Você poderia vir e fazer uma colheita parcial. Colher só um pedaço do seu gengibre e o restante fica lá na terra. A única exceção é para locais onde que faça muito frio, onde tenha geadas muito fortes ou que chegue a nevar, porque daí sim ele pode estragar e morrer. Então daí você teria que ou levar seu vaso para dentro de casa, nesse caso, se você quiser se manter na terra, ou então colher totalmente, né? Que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Apesar de que aqui não faz tanto frio assim. Bom, pessoal, mas vocês não precisam ter gengibre plantado, né? Para poder colher e poder plantar. Para plantar, vocês podem começar, né? Se vocês não têm o pé ainda, comprando gengibre de mercado. Foi assim que a gente começou também, né? E até compramos novamente aqui para mostrar para vocês. Esses aqui são de mercado, então mais parecidos com o que vocês vão encontrar quando vocês forem comprar. E o que que vocês precisam olhar para escolher um gengibre para plantar? O que vai brotar, o que vai nascer, vai ser esses olhos aqui. Esse aqui tá bem desenvolvido, bem gordinho. Ele tem um olho aqui, outro aqui, porque é de cada olho desses que vai subir um brotinho, que nem esse daqui, né? E cada brotinho vai desenvolver embaixo um pedacinho de gengibre, um tampo. Então agora que a gente já sabe como escolher o nosso gengibre para plantar, vamos ao recipiente. A gente pode plantar como a gente tinha plantado, num saco, na terra, no vaso, né? Um vaso normal como esse aqui. Mas, na minha opinião, essa profundidade é pouca para o gengibre, tá? Então eu vou fazer aqui uma experiência, vou plantar em 2 recipientes hoje. Vou novamente usar um improvisado, aqui a gente tem uma dessas sacolas de mercado que rasgou na alça. Então não vai dar pra gente continuar usando ela para fazer compras. Mas a gente vai aproveitar ela como um recipiente, um vaso. Então, para começar, nós vamos usar um substrato de hortaliças normal. Você poderia utilizar terra do seu quintal também. Bom, pessoal, além do substrato, nós precisamos agregar a adubação. No nosso caso, a gente sempre usa adubos orgânicos, de fontes orgânicas. Pode ser compostagem, pode ser esterco de gado. No caso que a gente tem hoje aqui, que nós vamos usar, é o esterco de aves. A proporção do esterco de aves sempre é menor que a do de gado, né? E também que a compostagem. E eu também vou utilizar aqui cinza de lenha, precisa ser cinza de fogão a lenha, não pode ser de churrasqueira. Podem conseguir isso para quem está na cidade, por exemplo, em pizzarias que tem um forno a lenha, é um bom lugar para vocês irem pedir, porque para eles é um resíduo a ser descartado. Aqui eu vou agregar também, porque é o que eu tenho disponível, um pouco de casca de arroz, tá? Eu vou colocar isso, depois eu vou usar ela para fazer a cobertura também, mas agora eu vou dar uma misturada, porque ela vai decompor com o tempo ali dentro desse substrato. Ela vai ajudar a aerar o solo, vai agregar sílica, que aumenta a resistência também da nossa planta. Agora que a gente já preencheu o nosso vaso com terra, a gente vai colocar o nosso gengibre
Não precisamos enterrar muito, como vocês viram, ele é mais superficial, né? Cada pedacinho desse que a gente for plantar, ele vai produzir a sua toceira. Pode ser, dependendo da época que vocês estiverem plantando, que vai demorar para germinar, tá, pessoal? Porque o certo do gengibre vai ser ele brotar ali pela época da primavera. Vai depender de como é que tá o clima no local em que vocês moram. Se vocês plantarem muito antes, não tem problema, desde que não seja um local suscetível a geadas, né? Como a gente falou antes. Então aqui nós plantamos o gengibre que nós mesmos colhemos. E aqui eu vou, nesse vaso, eu vou experimentar plantar esse do mercado aqui, que tá bonitão, grandão, né? Mais pra frente, a gente volta a mostrar pra vocês como é que tá a diferença de desenvolvimento. No fundo do vaso, no caso, eu tô colocando um pedaço de manta de bidim, só para que não entupa os buraquinhos. O gengibre, ele é uma planta originária lá do sudeste da asiático. Então são locais onde é muito comum, muita chuva, muita umidade, e ele gosta disso. Plantando em vaso, tende a ficar mais seco, né? Então a gente tem que cuidar de regar com mais frequência também. E outro ponto importante é sempre a adubação. A gente fez uma adubação agora no plantio, mas depois a gente precisa fazer a chamada adubação de cobertura, que vai começar com 60 dias. A gente pode colocar adubos diferentes do que esses que a gente colocou agora, ou se não tiver outra opção, pode repetir também, não tem problema. A profundidade, assim, 2, 3 dedos é suficiente, não precisa ser muito fundo não. E vamos regar, só que antes de regar nessa sacola aqui eu também preciso fazer furos, porque, lógico, ele gosta de umidade, mas ele não gosta de ficar nadando na água, né? Então, num dia de chuva em que molhe bastante, a sacola, se não tiver nenhum furo, vai virar uma piscina. Então, a gente vai fazer uns furos embaixo, que é fácil, né? No caso de saco, de ração, de sacola é fácil, a gente só pega uma faquinha e faz os furos. E claro, para finalizar, é importante, como a gente falou, é uma planta que gosta de umidade. Então, para ajudar a reter umidade, a gente vai fazer uma cobertura seca sobre o solo. Pode ser feita, como a gente está fazendo aqui, com a casca de arroz. Poderia ser feita com grama seca, até com serragem também, se ela já for uma serragem curtida. Essa camada de cobertura vai ajudar a manter o solo mais úmido, vai evitar que ele fique ressecado do sol. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa trazer aí, agregar algum conhecimento a mais para vocês. Se tiverem interesse de saber como fazer a conserva de gengibre, não esqueça de deixar aí nos comentários, ou qualquer outra dúvida que vocês tenham também, lógico. Dúvidas, sugestões, né? Por favor, deixe nos comentários para agregar aí para nossa comunidade. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, e a gente aguarda vocês aqui para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!